A gente está aqui hoje, então, para uma reunião, tira dúvidas para o pessoal aí que está, então, interessado no método FSP, um método de investimento que há 20 anos eu venho desenvolvendo e refinando, que culminou no ano passado, em 2023, quando a gente conseguiu abrir o primeiro grupo exclusivo da Mega Combo, um grupo com as características que eu sempre quis ter para o meu próprio investimento, e que, no momento em que a gente conseguiu o volume necessário de pessoas interessadas para investir junto, a gente conseguiu aí abrir esse primeiro grupo em 2023, março de 2023, rodou a primeira assembleia em maio, e em seguida a gente abriu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, estamos abrindo agora o sexto. Todos eles com um resultado melhor do que nós tínhamos planejado no papel. A gente planejou um grupo com pelo menos 2 entregas por sorteio, uma entrega por lance livre. Em alguns momentos a gente tem 2 entregas por lance livre, 3 entregas por lance livre. Nós chegamos a ter em um dos grupos 4 entregas por lance livre, totalizando então 6 entregas no total. E para nós, como investidores que queremos a entrega pelo sorteio, quanto mais pessoas também estão participando com outra estratégia para adquirir imóveis, para utilizar essas cartas para uma compra, o fato delas saírem por lance livre, além de injetar mais capital no grupo, tira pessoas que estão concorrendo com a gente pelo sorteio. Então, eu vou abrir aqui as perguntas. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, boa noite, muito prazer, antes de tudo. Eu queria te fazer uma pergunta em cima até do que você está comentando. Eu já assisti algumas aulas suas, mas quando a gente tira a questão da venda da carta contemplada, existe alguma diferença do consórcio em si para outros? Se, por exemplo, eu quero consórcio para que eu dê um lance e adquira um imóvel. No meu caso, eu tenho interesse em estúdios, apartamentos de um dormitório, para que eu consiga, através do aluguel desse imóvel, pagar a mensalidade do consórcio. Sim. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: tirando a questão da venda, como você acabou de colocar, o que difere o seu plano de consórcio para o que tem no mercado? As probabilidades, supondo que tu não tenhas dinheiro para dar um lance, a probabilidade de tu ser contemplado efetivamente por sorteio, ela é muito maior. Tu pega um plano tradicional que o pessoal vende aí, que tem 3.000 participantes em 200 meses, ou em 180 meses. Significa que, nesses 180 meses, com uma só entrega por sorteio, tu está concorrendo com 3.000 pessoas, com 5.000 pessoas, com 10.000 pessoas, como tem grupos por aí. No plano que eu desenhei, tu tem 650 participantes e 2 entregas programadas por sorteio por mês, o que significa que 2/3 dos participantes vão ser contemplados por sorteio, enquanto nos outros planos mais tradicionais, tu tem 1/15% dos participantes tendo chance pelo sorteio. Então, para quem não tem dinheiro para dar nenhum tipo de lance, esse plano é sensacional. Só que ele tem uma limitação, para quem quer usar a carta para comprar o seu imóvel, que os créditos são de R$100 mil. Por que são de R$100 mil? Porque a gente fez um plano pensando em otimizar as nossas chances de contemplação. Então, se eu tenho um valor suficiente mensal para adquirir, em vez de uma carta de 500 mil, eu puder adquirir 5 cartas de 100 mil, as chances de eu contemplar cada uma delas é maior do que eu contemplar uma só carta. E como eu quero vendê-la com lucro, eu quero contemplar a maior quantidade delas o quanto antes. Então, a gente usa isso para otimizar as nossas métricas. Aí tu pode me perguntar de volta: sim, mas se eu contemplar uma carta de R$100 mil, é um crédito que não dá para nada. Só que eu tenho uma carteira de clientes, de investidores, que faz isso regularmente. Então, todos os meses, a gente contempla, dentro do grupo que já vem investindo conosco nesses últimos 20 anos, a gente contempla por volta de 1,5 milhão, quase 2 milhões por mês. Então, quando a tua carta de 100 mil for contemplada, ela vai ser vendida num pacote junto de outras cartas de outros investidores
onde a gente vai vender para alguém um pacote ali de 600 mil reais, 300 mil reais, 400 mil reais, com as cartas de 2, 3, 4 investidores por vez. E aí Então, você vai refazer a questão de valor e mensalidade para quem você está vendendo, no caso? ele vai comprar a carta já contemplada. Então, tu pega uma carta de 100 mil reais, tá? Vamos supor que tu pagaste 10 prestações de R$ 643,92, pagaste R$ 6.500, mais ou menos, e tu foste contemplado pelo sorteio. A gente vai vender essa tua carta com certa tranquilidade por 21, 22 mil reais. Tu pagaste 6. Tu vai ganhar mais de 3 vezes o valor que tu investiste em 10 meses. Tá, deixa eu te perguntar. Vamos dizer que eu compre três consórcios, tá? Três cotas. E eu entro com valor para poder fazer com que ele saia por lance. Tudo bem. A minha dúvida é a seguinte: nessa composição eu consigo juntar essas 3 cartas para comprar um imóvel? Consegue. Que é mais ou menos o que você está falando, né? Porque exatamente. Na hora que você vende... Isso aí, tu consegue juntar e compra o imóvel e põe o aluguel. No teu caso, que eu sei bem como funciona os estúdios de locação, porque eu tenho muita proximidade com o pessoal que faz isso, o próprio Pedro Câmara, da Escola de Imóveis. Eu conheço pouco, tá? Eu estou tentando entender através então, daqui sai nessa conhecendo com vocês. Eu não sou o grande conhecedor, para te falar a verdade. Mas é isso, sai nessa faixa de valores, 300 e poucos mil para pegar um estúdio bom em São Paulo, numa boa região, imóvel novinho. Então, sim, tu consegue fazer isso. O que vai acontecer? Talvez tu não consiga contemplar todas as cartas no primeiro mês, porque tu está concorrendo no sorteio, no lance, com outras pessoas e tudo mais. Talvez tu tenha que dar um lance um pouquinho maior um mês ou outro mês, mas tem como fazer isso. Não é o plano que eu vendo para... É o mesmo grupo, mas não é o mesmo formato que eu vendo para quem quer investir. Porque para quem quer ofertar lance, existe uma outra estratégia que usa o mesmo grupo, mas que é feito o cálculo de forma diferente. Então, eu até posso dar uma palhinha disso. Quando tu faz para investimento, tu faz o plano linear. O que é o plano linear? Plano linear, tu paga a mesma prestação em todo o plano. Ela tem a correção anual e tudo mais, atualização do crédito, mas é o mesmo valor de prestação em todo o plano. Quando tu vai ofertar um lance, a gente opta pelo plano degrau, que é um plano onde a primeira metade do plano a gente paga toda a taxa de administração, concentrada, então, nas primeiras 108 parcelas. E a segunda metade do plano, ela não tem taxa de administração. Ela é paga antecipada, ela é menor por ser paga antecipada, percentualmente falando, mas nas últimas parcelas não tem taxa de administração naquelas prestações. Quando a gente oferta o lance vai quitar ou vai ser calculado pelas parcelas da última para a primeira. Então, a gente vai calcular o lance em número de parcelas e, apesar de tu estar dando o mesmo número de parcelas que alguém que faz o plano linear, tu vai pagar um valor financeiro menor porque tu não está antecipando a taxa de administração no teu pagamento. Entendi. No caso dessa 642, essa cota de 100, 642 e 643,92. E quantos meses? 216 meses. Fabrício, muito obrigado. Beleza. Bruno. Boa noite. Eu, infelizmente, aqui só não consigo abrir a câmera agora. Não, galho. Vamos lá. Fabrício, uma dúvida em cima desse ponto que foi levantado aí pelo Eduardo com relação a juntar as cotas, né? Eu estou entendendo que para o crédito ser liberado, vou pegar o exemplo dele, de 3 cotas, as 3 precisam estar contempladas. Então, a estratégia, estou pensando aqui, eu entendo que a proposta é para o investimento, mas eu queria alinhar um investimento com, se algo der errado, como você mesmo colocou nas aulas, né? Se o sorteio ele vai ficando para o final, o ganho que se teria com o consórcio ele vai diminuindo a cada parcela que a gente paga, né?
Então, com uma possibilidade eventual de, por exemplo, quitar um financiamento que eu tenho. E aí minha Sim, dúvida é, eu precisaria, então, vamos pegar o mesmo exemplo, 3 cotas. Uma foi sorteada, eu teria que dar lance para conseguir contemplar as outras 2 e conseguir o valor de R$ 300.000 liberado? Seria sim, isso? sim. Para conseguir liberar ele, tu tem que estar com todas elas Desculpa, contempladas. Fabrício. Desculpa, aproveitando o Vamos lá. colega Bruno aí, porque eu acho que vai caber direitinho, até porque ficou uma dúvida. Eu posso ser contemplado ou ofertado através de lance e deixar essa quarta aguardando até que eu consiga juntar as 3? Pode, sem problema nenhum, e tem uma grande vantagem em fazer isso, que tu vai estar com o crédito rendendo sobre o valor total dele, e não só sobre o que tu tinha pagado até então. Então, o que acontece? Nessa questão específica da contemplação, que o Bruno citou, que à medida que vai passando o tempo, a gente vai tendo menos lucro, percentualmente sobre o que a gente investiu, a gente vai tendo menos lucro a cada mês que passa, porque o nosso lucro ele é uma variável no tempo. Quanto antes a gente contemplar, menos a gente investiu e o valor de venda da carta ele vai aumentando mais devagar do que os nossos pagamentos. Então, chega um ponto onde a gente meio que fica no 0 a 0 se a gente quiser vender essa carta contemplada, que é aquele 1/3 do prazo que eu comento nas aulas. Então, se a gente contemplar até 6 anos, vale a pena vender a carta contemplada. A partir daí, a gente continua tendo muito lucro com o consórcio, só que a gente tem esse lucro de formas diferentes, não com a venda dela contemplada, mas com outras estratégias. Uma delas é essa: a gente deixa o crédito lá, quietinho, rendendo, a gente pagou um pouco mais de 1/3 do valor das prestações, só que a gente está tendo a rentabilidade sobre todo o crédito. Então, de repente, a gente pagou lá 30, 35 mil, mas a gente está tendo renda sobre 100 mil, cento e poucos mil, que a carta foi corrigindo com o tempo. Então, a gente tem uma rentabilidade final muito maior, uma rentabilidade maior do que o valor das prestações que a gente continua pagando. É uma máquina de gerar rentabilidade. A outra alternativa é a gente usar esse crédito para comprar um imóvel menor, um imóvel mais simples, ou juntar com outros créditos e comprar um imóvel, e esse imóvel pagar o restante das prestações. O aluguel desse imóvel pagar o restante das prestações. Então, a gente tem uma estratégia onde, para quem quer investir em imóveis, ela se torna ainda mais poderosa, porque as cartas que contemplam cedo a gente vende com um lucro fora da curva, muito melhor do que qualquer outro investimento, e as que demoram mais para contemplar, a gente já sabe onde a gente vai usar elas. A gente vai deixar rendendo até uma próxima contemplar, e aí, a gente, quando tiver 2, 3 cartas, a gente vai lá e joga ela num imóvel que vai pagar o restante para nós. Perfeito, Fabrício, obrigado. E aí uma segunda dúvida, Vamos lá? eu não consegui terminar de ler o contrato ainda, tá? Uhum. E uma dúvida é sobre taxa de transferência. Esse consórcio, ele tem taxa de transferência e qual seria o valor? Sim, a taxa de transferência na Rodobens para cartas não contempladas é de 0,25% do valor do crédito nominal adquirido e para as cartas contempladas 1%. Quando a gente contempla a nossa carta, esse valor não é tirado de nós, porque ele é descontado do próprio crédito que foi contemplado. Então, acaba caindo essa conta, acaba caindo nas costas do comprador da carta contemplada. Tá certo, obrigado. Beleza. William. Opa, boa noite a todo mundo. Fabrício, só uma dúvida que eu fiquei. Existe alguma estratégia onde eu possa, não sei, dar um lance para poder contemplar a carta mais rápido e aí vender com algum tipo de lucro? Nos planos anteriores que eu indicava, os planos anteriores da Rodobens, a gente conseguia fazer isso. Por quê? Porque a gente tinha uma prestação reduzida, uma prestação de 70%, e quando a gente ofertava o lance, a gente dava o lance e ele era calculado por esta parcela reduzida. Então, mesmo ofertando o lance e aí usando do próprio crédito para pagar ele, a gente tinha
uma margem que ainda nos permitia vender essa carta e ter algum lucro. Era um lucro muito menor do que o que se a gente contemplasse pelo sorteio, mas ainda dava para vender com lucro. O que acontece quando eu lanço o plano exclusivo? O plano exclusivo, ele deixa de ter essa opção, mas, em contrapartida, ele nos dá 2 entregas por sorteio que nos dão o lucro total. E ele diminui os 999 participantes que tinham nos grupos anteriores, normais, da Rodobens, diminui para 650 participantes. Então, mesmo não tendo essa opção de lance, as probabilidades de contemplação por sorteio são maiores do que a soma que era antes lance e sorteio nos grupos anteriores. E nos grupos novos, não tem mais como fazer isso, porque a Rodobens mudou essa característica dos grupos anteriores de fazer o cálculo do lance fixo pela parcela reduzida. E hoje o cálculo é feito pela parcela cheia. Então, quando a gente junta essas 2 coisas, basicamente não tem por que fazer nos grupos anteriores, porque eles têm uma probabilidade de entrega consideravelmente menor do que o grupo exclusivo. Ok, entendi. Obrigado. Beleza. Fábio. Oi, boa noite, está me ouvindo? Tudo bom? Ouvindo bem. Tudo bem. Uma pergunta aqui. Além da Rodobens, quais os bancos que você indicaria? Eu pergunto isso porque eu tenho uma cota do Banco do Brasil e gostaria de saber a sua opinião. Você falou dos grandes bancos e tudo. Qual a sua opinião sobre isso? Eu trabalho com o Banco do Brasil, na Sociedade do Consórcio, trabalho com Porto Seguro, trabalho com Itaú, trabalho com CNP, trabalho com... estamos cadastrando no Santander. O que acontece? Cada administradora tem planos com determinadas características e funcionalidades que podem ser boas para uns e outros objetivos. Para o investimento, o único que funciona realmente é o da Rodobens, e não por ser da Rodobens, mas sim por ser o plano exclusivo desenhado para esse fim. Então, ele é matematicamente desenhado para nos proporcionar as contemplações pelo sorteio. Agora, se tu quer um crédito para comprar um imóvel, onde tu vai ofertar lance, onde tu quer um crédito de maior valor, pode ser que outras administradoras, a gente tem várias, tenham um produto mais adequado. Então, do ponto de vista do investimento, no caso da tua carta do Banco do Brasil especificamente, se tu contemplar ela cedo, por sorte, provavelmente tu possa vender ela com um bom lucro. Mas o fator sorte, ele é imprescindível para isso acontecer. Enquanto no plano exclusivo a gente busca a probabilidade matemática e não o fator sorte apenas. Dirson? Então, a minha dúvida só é a seguinte: eu estou com 67 anos, eu sempre tive carta de consórcio, né? Mas sempre com bancos, né? Uhum. Já tenho até apartamentos, essas coisas, que eu tô de pagamento de consórcio, e tem mais uma carta de 210 mil e tal. Mas minha dúvida é o seguinte: como é que está a situação do seguro? Porque eu tenho medo de fazer as coisas sem deixar seguro, porque eu não quero deixar dívida para... Se acontecer alguma coisa comigo aí. Tu não conta com o seguro. O limite do seguro são 79 anos, menos os 18 do consórcio. Então, é até 61 anos para poder fazer a contratação com o seguro prestamista. Ah, legal, então. Então, eu posso fazer, então. Pode fazer, só que não vai ser sem o seguro prestamista. Ah, tá. Vai ser um seguro? Como que é? O seguro prestamista só vale para quem tem até 61 anos. Ah, tá. Então, tá certo. Então, eu diria para fazer, mas fazendo uma quantidade que não deixe uma eventual conta muito alta aí para quem fica. Então, é isso mesmo. Então, se a renda ela vem exclusivamente de ti, é uma boa tomar cuidado com isso. Então, é só minha mesmo, né? Então é melhor tomar cuidado mesmo. Seria só, mas 67 dá para levar bastante tempo ainda. Só manter a saúde em ordem.
Não, eu estou trabalhando ainda, para você ter uma ideia. Eu estou É isso trabalhando. Estou firme. É isso aí. Apesar de estar aposentado, tudo, tem minha Sim. renda de aposentadoria, mas estou trabalhando. Não, vamos lá. Só fazendo um volume de cartas que não seja muito complicado do pessoal que fica manter depois. Tá bom, então. Beleza. Eu vou ver direitinho. Bruno, Duas perguntas. Uma em cima do que o Dilson colocou sobre o seguro. Qual é a vantagem de ter ou não ter o seguro? E o segundo eu vi que a primeira parcela tem possibilidade de pagamento no cartão de crédito. As demais também tem? não, só a primeira pode ser paga do cartão de crédito, e o seguro prestamista é um seguro que quita todo o saldo devedor do consórcio em caso de morte ou invalidez permanente. Se acontece qualquer coisa e tu continua aqui com dinheiro no bolso. Se tu não continua aqui, a tua família vai ter algo para se restabelecer na sequência. Então, é um seguro bastante barato em comparação com seguros tradicionais. Mas Então, ele é opcional, certo? ele é opcional. Eu sempre indico fazer com ele, não sei, em casos muito excepcionais de que, ok, tenho tanta renda, dinheiro, e coisas que não dependem do meu trabalho, que não faz diferença continuar ou não com o seguro. Mas para 99% dos casos, o seguro é bastante benéfico. Obrigado. Beleza. Eduardo. Por favor, qual que é o valor? Porque você passou aqui que é a carta de R$100.000, 216 meses, R$ 643,92. Com esse seguro, para quanto que vai o valor final da mensalidade? Já está incluído o seguro prestamista nisso aí. Se tu fizeres a conta, tu vai ver que dá mais do que 30% o valor final. 39,08. O 9,08 é o 0,03245% do seguro prestamista até o final do prazo. Muito obrigado. Taxa de administração é 30%. Obrigado. Beleza. Boa noite a todos. Eu estou chegando agora e conheci você há pouco tempo e já parabenizo pelo bom conteúdo aí que você tem, né? Obrigado. E assim, eu já estava pensando em fazer a questão do consórcio justamente para juntar alguma coisa para levantar patrimônio, e vem você com seus videozinhos lá no patrocinado e fica mexendo com a gente, né? Legal. E assim, me chamou a atenção essa questão de você poder vender a carta, ela contemplada, né? A pergunta que eu tenho é assim, eu quero fazer eu já vou iniciar com uma carta de crédito e gostaria de saber o seguinte, só pela Rodobens você dá esse suporte da carta ser contemplada, você consegue uma pessoa para comprar, tem um grupo específico para esse tipo de negociação? Sim, o plano que eu indico adquirir as cartas é o plano exclusivo, que é onde eu mesmo faço as minhas cartas, porque não adianta fazer uma carta qualquer, onde a chance de contemplação é quase zero. Precisa de uma carta que tu tenha chances reais de contemplação no tempo. Então, esses grupos são os grupos que eu indico ali nas aulas. A outra questão é que tu precisa de uma carta que tenha cartas no mercado suficientes para juntar com outras e formar um crédito maior, porque uma carta de R$100.000, de R$80.000, de cento e poucos mil reais, não dá para comprar efetivamente nenhum imóvel. Então, tu precisa de uma administradora e de um grupo de cartas que tenham essa possibilidade. E aí, outro detalhe pelo simples fato de eu estar há 20 anos fazendo isso com uma administradora, com uma carteira de clientes, de milhares de clientes que fazem com essa mesma administradora, o grande foco é juntar e todas essas pessoas juntas se beneficiarem desse volume que a gente conseguiu construir aí ao longo desses últimos 20 e poucos anos. Então, adquirir qualquer outra carta, além de não te dar o resultado esperado, porque provavelmente ela vai demorar mais para contemplar do que vale a pena, e provavelmente vão ter outras características que vão ser piores para o uso do que essas que eu oriento. Eu também não tenho como te ajudar na venda delas, porque eu não trabalho
com essas outras administradoras pela simples falta de cotas deles no mercado para fazer essas junções. Sim, entendi. Perfeito. Beleza. Mona Lisa, Olá, boa noite, tudo bem? tudo bom? Eu gostaria de esclarecer sobre o seguinte: além das oportunidades que o senhor mencionou, eu perguntei aqui se eu poderia aproveitá-la para quitar um financiamento. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, até porque, digamos que eu tenha duas cartas, né? Mas Sim. uma somente foi contemplada, eu consegui uma só, uma carta. Eu tenho uma carta, restante é consórcio, claro. Sim. E esse valor ele é insuficiente para quitar o meu financiamento, porém eu poderia utilizá-lo para abater X valores de parcela? Não. Ou não, somente Não. quitação? No caso de financiamento, tu só consegue fazer a quitação. Então, uma alternativa seria deixar essa carta paradinha, rendendo mês a mês, até que a outra contemplasse, ou até dando um lance na outra para conseguir tirar ela mais rápido, e aí sim fazendo a quitação quando tivesse as duas. Mas tem que ter as duas e tem que ser efetivamente quitação, não tem como amortizar só o pagamento do financiamento. Ok, ainda nesse quesito aí, ainda... Sim. Bom, não financiamento. Digamos que eu queira... O senhor mencionou que tem uma série de situações que a gente pode utilizar. Hoje em dia está muito comum a construção em containers. Sim. O senhor sabe me dizer se eu posso utilizá-la como uma casa container, por exemplo, que eu tenho um segundo projeto? Sei, não pode. Não Também pode. não. Nesse momento, não. Não é algo que pode usar, por exemplo, na compra do terreno, mas não na construção na instalação, enfim, personalização do container para casa. Ok, era isso. Muito obrigada. Beleza. Boa noite a todos aí. Eu estou bem, graças a Deus. Eu tenho uma pergunta, o seguinte, como é que eu teria uma garantia, uma carta, por exemplo, de 100 mil, de quantos por cento de fato eu conseguiria vender ela? Não tem nenhuma garantia. O que tu tem é o mercado existente, que eu explico como funciona esse mercado, e o fato de, ao contrário da maior parte dos vendedores que chutam valores por aí, eu ensino especificamente como fazer o cálculo de quanto vale uma carta contemplada. Então, se tu entrares lá no meu YouTube, ou se entrares no YouTube em geral, e botar lá na caixinha de pesquisa, lucro de 24 mil em 17 meses, tu vai ter um vídeo onde eu explico em uma carta minha como eu faço todo o cálculo de quanto vale essa carta no mercado. E por que essa carta vale no mercado? Porque isso eu expliquei nas aulas. Ela vale porque, com um valor de entrada semelhante, a gente tem um crédito à disposição por um valor a pagar muito menor do que seria num financiamento equivalente. Quanto aí, isso eu até entendi. Eu só não Isso, entendi, então, não entendi o que fazer para ter uma ideia de valor eu conseguiria vender, né? Isso, nesse vídeo, então, no YouTube, eu ensino exatamente como é feito o cálculo real. Porque se tu procurar genérico por aí, tu vai ver gente com menos experiência dizendo, tu vende uma carta por 20% do valor do crédito, tu vende uma carta por 30% do valor do crédito. Isso daí é uma aproximação grosseira. Pode acontecer, né? É uma aproximação grosseira que até pode ser relativamente próxima da realidade em alguns casos. Mas vai contra o princípio de ser uma coisa matemática. A matemática ela está bem explicada nesse vídeo ali, em que eu mostro realmente, passo a passo, usando a HP, como fazer esse cálculo. Ok, brigadão. Boa noite. Eu que agradeço. Abraço. É o seguinte, é uma dúvida sobre as pessoas que têm FGTS. Vamos supor, tem o carta contemplada, né? A pessoa quer comprar a minha carta. Ela consegue comprar com o FGTS dela? Não consegue. Consegue usar o FGTS para dar lance ou para amortizar prestações do consórcio, sempre obedecendo as regras de uso do fundo. Mas comprar a carta contemplada não consegue. Não, ela só consegue usar o FGTS direto para dar um lance, por exemplo. Para dar o lance na Rodobens, no caso. Isso. Mas quem for dar um lance,
aí não pode fazer isso para usar para vender a carta contemplada. Primeiro, porque o próprio lance inviabilizaria a venda, e segundo, porque ofertando o lance com o FGTS, é obrigatório o uso da carta na compra do imóvel, obedecendo todas as regras do fundo. Entendi. Perfeito. Opa, boa noite, tudo bem aí? Tudo bom? Olha, eu até, continuando aí a pergunta da Mona Lisa, eu não sei se eu vi em algum outro lugar ou se eu vi no seu, né, que poderia ser usado para construção, para reforma, para alguma coisa assim. Eu estou enganado ou não? Pode usar, sim. Pode usar para construção, para compra de terreno, para reforma, pode usar para várias coisas o consórcio de imóvel. Mas se eu tenho terreno, eu posso construir uma casa ali? Pode, tu não pode botar uma casa de container, mas pode construir uma casa tradicional de alvenaria com consórcio. Uma casa de pré-fabricado não poderia? Tem que analisar antes. Em princípio, não. Tá. É por que não pode? É porque eles têm que ter alguma garantia, é isso? Como é que, por que que... Sim, a própria casa é a garantia. A própria construção é a garantia. E o valor é liberado de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra. Então teria que ser uma construtora, então? Não necessariamente uma construtora. Pode ser contratado pedreiro, pode ser comprado material pessoalmente, mas tu precisa ter a obra aprovada na prefeitura, e para isso tu precisa do cronograma ter sido dado entrada para aprovação da construção. Então, entendi. Tu recebe o valor na tua própria conta para fazer o uso dele, para fazer o pagamento do pessoal envolvido, seja uma construtora, seja um empreiteiro individual, por exemplo. Entendi. Tá bom, que a ideia, a princípio, seria até uma casa pré-fabricada, mas então agora tem que já pensar nisso, né? Sim, tem que verificar antes, entrar com o pedido para verificar se essa empresa, esse modelo e tudo mais, nessa localidade, passa ou não na avaliação. Mas provavelmente não passe. Oi, pessoal, boa noite, Fabrício. Joia. Fabrício, então, no final de semana eu adquiri, né, cartas com vocês, mas eu fiquei na dúvida e eu até achei bacana, assim, as dúvidas do pessoal que já vai esclarecendo. Só esclarecendo essa dúvida da última pergunta agora, no caso, então, a carta, ela pode ser, por exemplo, se eu tenho um terreno e uma empreiteira faz uma casa no valor de 100 mil reais. Sim. Aí, para eu pagar essa pessoa, nesse formato, pode? Sim. Tu vai alienar o teu terreno. Na alienação do teu terreno já vai ser liberado 30% do crédito. No caso da carta de 100 mil, 30 mil reais já é liberado na alienação do terreno. E quando tu tiver um projeto aprovado na prefeitura, é liberado mais 30%, para com esses 60% tu começar a tua obra. Quando tu comprovar a construção desses 60% da casa, aí o restante do valor vai sendo liberado em etapas, de acordo com o teu cronograma físico-financeiro, e a Rodobens vai segurar os últimos 5% do valor do crédito para documentação final, liberação, habites e tudo mais. Entendi. Não, perfeito. E só mais duas perguntinhas, só para me saber mesmo, que eu fiquei na dúvida. Por exemplo, se eu quiser fazer antecipação, por exemplo, de 2, 3 meses para frente, isso, se isso tem algum problema ou não? Não tem problema, mas não tem desconto. Sim, só fica quitado normal, né? Não tem nenhum desconto. Falado final. E se você não importasse, não sei se foi falado no início, eu entrei um pouquinho atrasado, como é que funciona essa questão de lance livre, percentual, como que funciona? Só isso que eu realmente não entendi. Aí são outros planos que não os planos voltados para o investimento, normalmente. O maior lance ganha. Então, tu tem que ofertar um lance para contemplar a tua carta que seja razoavelmente alto, para que tu consiga contemplar por lance. Os lances hoje estão na casa de 45%, 50% do valor do crédito. Sim.
E Não. tem planos que tem lance fixo, que é um lance menor, de 30% ou de 20%, mas é um lance onde tu concorre com todos os outros participantes que ofertam o lance fixo. Uhum. Então, tu ainda depende um pouco da sorte Da para conseguir sorte. contemplar nessa modalidade de lance fixo. Fabrício, Não, deixa eu aproveitar. perfeito. Obrigada, Fabrício. De nada. Já era tu mesmo na lista aqui, Eduardo. Ah, que bom, eu não queria atravessar ninguém aí. Aproveitando que a Ana comentou, dentro dessa linha, deu para entender bem agora que as cartas que você trabalha são para investimento. Acho que ficou bem claro, pelo menos a minha percepção aqui. Isso, na verdade, eu vendo todos os consórcios, mas o objetivo hoje é mais tirar dúvida para o plano de investimento. Mas aí eu não queria perder a oportunidade de te perguntar, já que até a Sara falou e você falou sobre a questão do percentual de 45% a 50%, a minha última dúvida e única é a seguinte: a partir do momento que eu entro com esse lance, eu vou abater isso em quantidade ou em valor de mensalidade? Ou eu escolho? Depende da administradora, depende do plano. No caso da Rodobens e dos planos que a gente está falando, pode fazer qualquer uma das duas com 100% do lance. Então, normalmente, a gente indica a abater no tempo e deixar a prestação menor, abater no tempo, na verdade, é diluir no tempo, para manter o prazo e deixar o valor da prestação menor. Vai te dar um custo financeiro melhor do que antecipar as prestações e ficar com prazo menor de pagamento. Perfeito, obrigado. Beleza. Antônio? Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida sobre a questão do investimento, né? Vamos lá. Normalmente, eu acho que foi você que disse que a gente vende, né, mais ou menos por 20% do valor, né, da carta. Na verdade, não. A gente faz uma conta bem correta de quanto a carta vende. O pessoal fala de 20% a 30% sem saber exatamente o quanto está falando aí no mercado. Mas na prática dá alguma coisa entre isso, entre 20% e 30% do valor do crédito. Se for uma carta no início, né, ali, vamos botar um ano ali, esses 20% dá um valor razoável, né? Isso. Mas se for uma carta que já passou uns 3 anos ali, por exemplo. Aí tu vai estar mais próximo dos 30%, 35%, porque o teu próprio crédito vai ter aumentado também ao longo do tempo. Então, 20% não vai mais ser de 100 mil, vai ser de 120 mil, por exemplo. E não vai ser 20, vai ser um pouquinho mais. Então, por exemplo, se eu quisesse comprar uma carta contemplada, assim, da mesma forma, eu tenho que ver a questão do tempo, né, que foi pago. Exatamente. Uma carta que foi contemplada no primeiro mês, tu praticamente está pagando só ágio em cima dela. Tu vai pagar 30 mil por ela e aquela carta tem R$600 pago da primeira prestação. Todo o resto é ágio. Tu vai comprar uma carta que já correram 3, 4 anos, de repente tu vai pagar 45 mil por ela, mas 30 mil já estão pagos, só 15 é ágio. Então, tem essa distância vai diminuindo com o tempo entre o lucro e o valor que tu paga. Aí no caso aí vocês fariam essa assessoria para dizer o valor ideal para a gente pagar de uma determinada carta, né? Assim. Na verdade, o que a gente faz é isso. A gente te ensina a fazer o cálculo e aí te mostra quanto vai ser o custo financeiro daquela carta. Então, tu vai pegar um financiamento que tu vai pagar 1,2%, 1,4% ao mês, e a gente vai te mostrar uma carta que tu vai pagar 0,75%, 0,8% ao mês, por exemplo. Tá bom. Obrigado aí. Isso aí. Antônio. O Fabrício, é o seguinte, falando ainda na questão de construção, não investimento. Vamos lá. No meu caso, eu tenho um terreno pago, quitado, em um condomínio. Está quitado, mas eu não tirei a escritura ainda. Sim. No caso do condomínio, permite construir com essa carta? Sim, não teria nenhum problema, a não sei que tenha algum problema de documentação nesse... Porque eu já tenho a quitação, eu só não tirei a escritura, né? Mas eu tenho a quitação. Sim, não. A construção não tem problema, o terreno tem que estar no teu nome para poder fazer a construção. Então, tem que fazer isso, mas não tem problema nenhum fazer construção, condomínio, fora de condomínio, tendo o registro do imóvel tudo direitinho. Eu tenho a escritura
planta já aprovada na prefeitura. Tudo. Sim, sim. Já dá entrada em tudo isso. Só tem que estar com o terreno no teu nome para poder colocar a carta e o terreno ficar alienado ali em garantia. Entendi. Agora, aproveitando a pergunta do colega que foi anterior aí, ele falou a questão do valor da carta. Pelo que eu entendi, você disse que a carta contemplada muito cedo, eu com certeza vou vender ela bem mais barata do que outra que seja contemplado mais tempo, né? Não bem mais barato. Tu vai ter muito mais lucro. Porque a maior parte do valor que tu recebe é lucro e não ressarcimento do que tu já pagaste. Ah, tá. Eu achei que era o contrário. Eu achei que não. Na hora de fazer o cálculo, eu não poderia ganhar muito em cima dela, uma vez que eu paguei pouco, né? Não. Quanto mais cedo contemplar, melhor. Tu pagou pouco e vai ganhar muito. Ah, então, legal. Tá ótimo, então. Tá, uma carta contemplada mais tarde, ela é vendida por um valor mais alto. Mas gastei mais. Do valor é menos lucro e mais ressarcimento. Se eu contabilizar o que eu paguei, é isso aí. Tá ficando com menos. Entendi. É isso aí. Então tá bom. Mais uma vez, obrigado, Fabrício. Beleza. Toledo. Oi, boa noite, Fabrício. Tudo bom? Duas perguntinhas só. Uma é o seguinte, como é que segue agora, vamos dizer assim, se a gente quisesse entrar em contato contigo, né? Vamos dizer que eu, por exemplo, eu adquiri algumas cartas, né? Já vou fazer o pagamento para participar da Assembleia amanhã. Sim. E aí, sei lá, fui contemplado. Tive a sorte grande, eu fui contemplado. Não se preocupe que eu vou te chamar. Não se preocupa que eu vou te chamar. Quando tu é contemplado, a Rodobens vai te mandar um e-mail. Certo. Eu, como representante, também vou receber. E já estou com todo o mecanismo organizado para a gente já pegar e bater os números do teu consórcio. No caso do plano exclusivo, não tem lance, mas quando tinha lance fixo, a gente já cuida para que o lance seja tirado do próprio crédito e não pago o boleto. E tudo mais, e aí a gente, no momento em que tem a compensação dos números lá no sistema, a gente já pega o extrato, calcula quanto vale a tua carta e já coloca ela no mercado, fala contigo sobre os valores, e tu querendo vender, a gente já coloca ela para venda. Tá joia. Mas se tiver alguma dúvida, vamos dizer assim, tem algum WhatsApp? Sim. A gente tem o 51991874673, que deve ser o que tu está recebendo as mensagens. Sim, é o que veio no e-mail, então. Isso, cai lá no meu pessoal, tá sempre ativo. Fábio? Alguns bancos têm a opção de lance fixo e tem vários sorteios dessa forma. Então, por exemplo, lance fixo de 20% mais lance livre. As duas opções no mesmo grupo, né? Sim. Isso é vantajoso, não é, na sua opinião? Pega um grupo... bom ou ruim? Pega um grupo de 5 mil pessoas, de 10 mil pessoas de um banco. Naturalmente, tu vai ter muitas entregas por lance. E, naturalmente, dependendo do banco, tu vai ter muitas entregas nos vários tipos de lance. Tu pega, por exemplo, aí estou falando de alguns planos antigos que eu conhecia o funcionamento da Caixa, por exemplo. Tu pega um determinado plano e tu tem o lance livre, e tu tem o lance fixo de 20%, e tu tem o lance fixo de 30%. Naqueles planos específicos da Caixa, tu podia dar os 3 lances. Tu não dá um lance e, dependendo do teu lance, tu se encaixa como livre, fixo de 30 ou fixo de 20. Tu pode dar os 3 lances. Ou seja, todo mundo dava todos os lances. E aí o lance fixo, na verdade, ele se tornava quase que um segundo sorteio do ponto de vista das probabilidades, mas um segundo sorteio oneroso, porque ele ia te tirar aquele valor do lance. E, mas aí eu uso embutido. Sim, mas tu está pagando taxa sobre algo que tu não vai usar. Então, era quase que, do ponto de vista das probabilidades, um segundo sorteio, mas muito oneroso. E aí, quando tu calcula a média de quantas pessoas tem e quantas entregas mensais
o grupo precisa entregar para ele acabar no prazo, tu vê que mesmo tendo muitas entregas, elas são muito menos em quantidade do que precisaria ser. Se tu tem 650 participantes em 200 meses, tu precisa entregar, em 216, no caso do nosso grupo, tu precisa entregar 3 cartas por mês, em média. Se tu entregar mais, melhor. Vai terminar antes o grupo. Se tu entregar menos, vai dar problema. Agora, tu pega um grupo desses de banco, que tu tem 10 mil participantes em 200 meses, tu precisaria entregar 50 contemplações todos os meses para conseguir chegar no final com todo mundo entregue. E aí tu vai ver, é um grupo sensacional, entrega 28 contemplações, está entregando metade do que precisava. Entende? Então, tu tem muito desses problemas em grupo de banco, porque tu tem um grupo onde tu tem uma pessoa que fez aquele consórcio para ajudar o gerente, e 3 meses depois cancelou. Tu tem outra pessoa que fez aquele consórcio porque o que ela queria mesmo era conseguir a aprovação do financiamento do veículo, porque ela tinha pressa e ela precisava tirar aquele carro logo. Mas aí o gerente disse, eu não estou conseguindo aprovar aqui teu financiamento. Quem sabe tu faz um consórcio aqui, que aí aumenta teu score com o banco e ele te libera isso daqui. E aí te fez uma venda casada, que tu vai cancelar dali a 3, 4 meses. E aí tu pega esses grupos, grupo que tem 10 mil participantes, mas que já rodaram 15 mil só entre cancelados que foram sendo substituídos ao longo do tempo. Então, tem grupos que não entregam, mesmo parecendo que entregam muito, na verdade, eles entregam muito menos do que eles deveriam. Genilton, os planos da Polpex são confiáveis? São confiáveis, mas não são bons. Opa, Felipe, eu sempre digo que quanto maior a quantidade de cartas, melhor. Por quê? A gente tem um plano onde a média de contemplação, em vez de ser na metade do prazo, como seria o esperado, se a gente entregasse 3 contemplações mensais, a gente esperaria que a média de contemplação fosse nos 9 anos, metade do plano. Por conta do lance livre e de a gente entregar mais lances livres do que só aquele um programado por mês, esses valores que estão sendo injetados mês a mês, antecipadamente no grupo, eles permitem entregar mais contemplações, que são por lance livre também. E essa bola de neve de dinheiro extra entrando, acaba permitindo que a gente entregue, em vez de 3 contemplações mensais, 4, 5, 6, como já aconteceu em alguns desses grupos. Então, a nossa média de contemplação por sorteio nesses grupos, ela cai de 9 anos para 6 anos. Ou seja, se a gente fizer um conjunto de cartas, em média, metade delas vai contemplar antes de 6 anos e metade vai contemplar depois de 6 anos. As que contemplam antes de 6 anos, a gente tem um lucro fora da curva, sensacional. As que contemplam depois de 6 anos, a gente também tem um lucro melhor do que o do mercado tradicional de investimento, renda fixa, só que é um lucro diferente, seja ele deixando o crédito rendendo, seja ele usando a carta para comprar imóvel e deixando o aluguel desse imóvel pagando o restante. Então, a gente não perde dinheiro com o investimento em consórcio. Só que quanto mais cartas a gente tiver, melhor a gente se aproxima das médias e melhor a gente está com as cartas que contemplam cedo, jogando toda a nossa média de lucros lá para cima. Então, quanto mais cartas, melhor. Só que se eu fizer só uma carta, é claro que eu vou depender praticamente só do sorteio. Só que eu estou dependendo do sorteio, onde a chance de eu ser contemplado mais cedo é maior do que a chance de eu ser contemplado mais tarde, por conta dessa métrica de são 2 contemplações por sorteio e uma ou mais por lance livre. Então, com uma só carta, é como a gente jogar no cassino, só que o cassino viciado para o nosso lado. Com mais cartas, aí é matemática. Com mais cartas, a gente vai se aproximar das médias e com as médias, a gente vai lucrar. Tanto mais, quanto mais carta a gente tiver, porque as primeiras, em volume, acabam
trazendo um lucro que nenhum outro investimento consegue nos trazer.